Então, meus amigos, então, é com muita alegria que nós temos aqui a nossa querida Yasmin, que vai iniciar. E eu diria que aí este jargão é correto, né? Nós vamos iniciar o ano com o pé direito, como se dizia. Então, a Yasmin vai fazer a palestra, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações. Meus irmãos, eu é que estou iniciando o ano com o pé direito, nessa alegria imensa de estar desfrutando do convívio dos companheiros, retornando a essa casa que me é tão cara ao coração. E eu falava para o Gilberto que quando eu entro aqui eu sinto uma emoção tão grande que eu tenho vontade de chorar sem saber por quê. E aí, olhando para alguns olhinhos, eu vi algumas lágrimas, acompanhando as músicas maravilhosas cantadas pelas companheiras. Alô, alô, estão me ouvindo melhor? Oh, coisa boa! Então, o ambiente deste lar espiritual é maravilhoso. São décadas de serviço ao próximo, um serviço que não deseja nada em troca a não ser ajudar. Então, isso cria uma psicosfera que, na realidade, faz com que as comportas deste lar espiritual sejam fantásticas e as energias daqui realmente saudáveis, que modificam os nossos padrões vibratórios. E aí nós sentimos essa emoção tão grande ao adentrarmos aqui. Todos nós que aqui estamos viemos em busca de reflexões e de amparo, porque nós queremos saúde. Saúde física, emocional, espiritual, e aqui nós vamos conquistando isso. Nesses debates, nessas reflexões, nós vamos entrando em sintonia com a espiritualidade superior, que aproveita essa nossa sintonia para nos beneficiar de todas as formas possíveis. Nós hoje vamos conversar a respeito de um grande drama da humanidade, que é o processo obsessivo. Quando Jesus esteve entre nós, ele realizou grandes curas. Ele também espalhou a compreensão das leis eternas criadas pelo Pai Celestial. Nos falou que somos todos filhos de Deus, nos ensinou a comunicação com o Pai através da oração. Agora, ele também realizou grandes libertações espirituais, grandes processos desobsessivos. Certa feita, ele estava no templo e um irmão incorporou uma entidade que começou a gritar ao longe para Jesus: Jesus Nazareno, que temos nós contigo? O Senhor repreendeu a entidade que afastou-se daquele irmão. Era um processo de influenciação espiritual numa pessoa que, médium, efetuou o processo da psicofonia. Certa feita, Jesus deixa Cafarnaum e vai através das águas do lago de Genezaré para as terras de Gerasa ou Gadara. E quando ele chega nessas terras, ele é quase que recepcionado por um irmão totalmente também incorporado, mas que vivia nos sepulcros, já absolutamente vampirizado por entidades. E Jesus faz o processo desobsessivo, repreende as entidades que afastam-se daquele irmão, que imediatamente retoma o seu tônus de pensamento normal, porque ele vivia sem comer, ele vivia acoitado nos sepulcros, totalmente endemoniado, sem memória e sem estar senhor de si mesmo. Imediatamente Jesus consegue tratá-lo. Percebe-se que é um outro tipo de fenômeno, apesar de ser um processo obsessivo, num grau muito mais agudizado. Outra feita, levam a Jesus um rapaz que não conseguia falar. E quando Jesus afasta a entidade, o rapaz imediatamente retorna ao potencial da fala. Vejamos aí, então,
que é um processo obsessivo, mas com um efeito diferenciado, já no próprio organismo físico, de uma maneira que não permitia que aquele homem que tinha o potencial da fala, falasse. E aí nós vamos entrando nos evangelhos e reconhecendo que existem vários tipos de influenciações de pessoas sem o corpo sobre nós que estamos encarnados. E tamanha é a importância de nós reconhecermos isto para prevenir ou para nos tratar, que Kardec, no livro dos médiuns, faz um exame bem minucioso do que ele chama de processo obsessivo, mais diretamente voltado para os médiuns. No entanto, todos nós, num menor ou no maior grau, possuímos essa sensibilidade. Kardec fala no livro dos médiuns que ele trata como médium aqueles que apresentam este potencial de serem meio termo entre a espiritualidade e a matéria. Ele chama de médiuns aqueles que possuem essa possibilidade de forma mais patente. No entanto, todos nós, no menor ou maior grau, temos a capacidade de perceber a espiritualidade. Quem já não teve um sonho premonitório, já não teve algum quadro de evidência, alguma sensibilidade? Alguém aqui já apresentou algum tipo de mediunidade, de percepção? Levante o dedo quem já. Não é? Olha quanta gente, né? Só que para uns é um fenômeno que acontece espaçadamente. Para outros é um fenômeno que parece que é o tempo inteiro. Tem períodos da nossa vida, inclusive, que ele fica muito mais patente. No meu caso, quando eu era adolescente, faz pouco tempo atrás, era assim o tempo todo. Era na rua, era na escola, enfim. Depois, com o passar dos anos, a coisa foi se localizando mais na reunião mediúnica. E isso é muito bom. Porque quando nós educamos a mediunidade e praticamos a mediunidade semanalmente, naqueles momentos, parece que aquela energia mediúnica, aquela quantidade energética escoa naquele momento correto, sob a orientação dos benfeitores espirituais. Então nós não sentimos e não temos mais crises mediúnicas, fora da hora e do lugar. E daí a importância de escolas como esta, escolas de médiuns, lugares onde nós possamos aplicar o passe, exercitar o bem, trabalhar com equilíbrio para escoarmos aquelas energias de forma equilibrada. Mas a pessoa que apresenta um grande potencial mediúnico percebe com muito mais potencialidade as perseguições espirituais, e muitas vezes elas se fazem muito acerbas. Kardec nos fala, ele faz inclusive uma classificação, nos informando que toda a perseguição, toda a influência, quanto mais de um espírito mau sobre alguém, chama-se obsessão. E esta obsessão, ela pode dar-se em diversos graus. Kardec fala, por exemplo, da obsessão simples, na qual a pessoa percebe que está sendo perseguida, ou ela percebe que coisas estranhas estão acontecendo. Ora, para ser perseguido, qualquer um pode ser. Qualquer pessoa pode ser alvo de uma perseguição. Vocês já passaram por momentos nos quais parece que acontece de tudo, dá tudo errado, e a gente às vezes está parado e sente uma compressão no coração, um mal-estar,
que a gente não sabe de onde veio, ou uma tristeza, ou uma sensação de medo. Quem já sentiu isso, levanta o dedo. Eu vou levantar todos. Já sentiram isso? Não é mesmo? Isso é natural. É natural. Não é? Nós sentimos determinadas presenças. Às vezes estamos dentro de casa e de repente sentimos um mal-estar. Né? Mas por que isso, meu Deus? Ou às vezes a gente está num determinado lugar, sente uma irritação, não sabe de onde veio. Ou um medo. Alguém já sentiu isso? Não, né? Só eu, né? Só eu, né? Gente, quem mais levantando? Não é? Então nós precisamos nos observar, porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa questão se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta, eu acho que é conhecida muito pelos espíritas, é uma das respostas mais lidas, né? As mais das vezes são eles que vos dirigem, ou seja, nós estamos mergulhados num universo no qual existem pessoas com corpo físico e sem corpo físico. Às vezes parece assim, que o mundo espiritual e o mundo material. Não tem nada disso não, o mundo espiritual, material. Não, é tudo junto e misturado. Então nós andamos na rua, está assim. Olha, Emmanuel, através do Chico, nos diz que existem bilhões de espíritos que se acotovelam conosco todos os dias. Aí a gente pensa, meu Deus, espíritos. Gente, espírito é gente. Só que sem o corpo físico, mas com o corpo perispiritual, que é o corpo que sobrevive quando nós desenraizamos do corpo físico, através de um fenômeno que nós temos assim um medinho de falar, que é o fenômeno da morte. Alguém tem medo da morte, gente? Levanta o dedo. Ninguém levantou o dedo. Eu não acredito que ninguém aqui tenha medo da morte. Você tem? Vamos lá, gente, agora vamos falar sério. Alguém aqui tem medo da morte? Levanta o dedo. Gente, ninguém levanta quase. Você tem? Gente, conta lá, ninguém sente medinho, não? Gilberto, você sente medo da morte, Gilberto? Eu tenho vergonha. Opa! Deve ter vergonha também. Vergonha também? Desencarnar com a mala vazia. Não dá para desencarnar com a mala vazia, né? Gente, não dá. Olha, medinho é natural, né? Mas o que nos falam os benfeitores é que a morte é uma fantasia. Não existe. Ninguém deixa de existir. O que vai acontecer é que nós vamos fechar os nossos olhos e quando abrir, vai chegar um dia que isso vai acontecer com todo mundo, viu, gente? Eu tive uma experiência fantástica na minha vida, que eu saí do corpo com consciência. Eu tinha 16 anos. E eu olhei como estou aqui, com a consciência, eu olhei para o meu corpo e vi meu corpo. E não era sonho, porque quem já passou por isso sabe que é uma diferença imensa. Eu não estava sonhando. Eu apenas desdobrei com consciência. E é fantástico, só que na hora eu não achei nada fantástico, né? E o pior é que eu olhei para aquele corpo, eu estava com os olhos fechados, era eu que estava ali, mas eu estava aqui. Aí eu passei a mão aqui no cabelo, gente, eu tinha cabelo. Aliás, eu fora do corpo eu também tenho cabelo. Aí eu fiquei, ué, o que é isso? Aí eu olhei, eu estava com o mesmo pijama. Aí eu fiz assim, ué, eu estou com pijama. Gente, eu achei extraordinário. Eu pensei, mas como é que eu estou com o pijama aqui e o pijama ali? Eu comecei a ficar nervosa, porque é uma situação, né? Assim, e eu comecei a me palpar e eu me apalpava. Eu não vazava, não. E eu estava quente. E eu senti meu coração aqui. Gente, foi demais. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu me ajoelhei na
no chão. Gente, eu comecei a rezar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o meu... Quando eu rezei, eu me senti atraída para o corpo, como se o corpo fosse um imã. E aí eu acordei, eu abri o olho, mas eu sabia que eu tinha tido uma experiência espiritual. Depois disso, porque eu já nasci, a minha avó era espírita, e ela morou comigo, assim que ela enviuvou, ela veio morar na minha casa, eu sou filha única, e então eu tinha 1 ano e meio, ela veio morar conosco e veio dormir no meu quarto, passei a dormir na cama com a minha avó. E a minha avó era ali, evangelho, gente, espírito empedernido que nem eu, teve que ter evangelho ali, diariamente. Assim que eu aprendi a ler, era eu que lia o evangelho antes de dormir. Antes ela lia para mim. E era ali, olha. Então, eu já tinha o contato com a doutrina dos espíritos. Eu já tinha ido para a evangelização, eu frequentava a mocidade espírita, mas o fato de eu ter visto e ter vivenciado aquela situação mudou a minha vida, porque aí eu fui buscar mesmo Allan Kardec para eu provar a mim mesma que eu não estava maluca. E aí, no livro dos médiuns, eu encontro no livro dos espíritos o fenômeno do desdobramento, que foi o que aconteceu comigo. Mas olha para uma cabeça de 16 anos de idade, como é que era? Eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que é a roupa? Eu segurei na minha roupa aqui e o meu corpo estava com essa roupa. Da onde veio essa roupa? Olha a questão que eu comecei a ter. Será que para cada roupa que é feita no plano físico existe uma contrapartida espiritual? Como é que é isso? Aí eu comecei a buscar. E lá no livro dos médiuns tem um capítulo sobre isso. Gente, Kardec é extraordinário. Laboratório do Mundo Invisível. Busquem esse capítulo que me trouxe tanto esclarecimento. Então, Kardec fala que é o pensamento do espírito. Como eu estava ali com a minha mente ligada àquele corpo, a roupa que eu estava trajando ali, eu plasmo no automático. É um dispositivo automático. Por isso que é muito comum a gente ver uma pessoa que já se desligou definitivamente do corpo físico, trajando uma roupa que ela gostava muito. Certa feita eu vi meu avô assim, de olho aberto, e eu descrevi exatamente para minha mãe a roupa que ele estava usando, e era um terno que ele adorava usar, quando ele estava enraizado no corpo. E ele costumava usar um terno de cambrai, enfim, uma roupa lá, um tecido lá especial, de linho bem claro, que ele gostava de usar, linho bege claro, e eu nem sabia, porque eu quase não tive contato com ele. Quando eu tive, ele desencarnou, eu tinha 4 anos, ele já nem saía mais, ele estava muito adoecido. Então, meus irmãos, a grande questão é que nós somos espíritos com experiência na carne. Daqui a pouco a gente desenraiza, voltamos à pátria espiritual, e certa feita, agora eu me lembrei de algo que eu já falei aqui, mas eu vou perguntar para vocês, se o Gilberto deixar, eu vou falar de novo, porque eu perguntei para um espírito, para Maria Clara, se a gente ia para o umbral. Vocês lembram que eu falei aqui já numa palestra? Vocês querem que eu fale de novo? Ou não? Acho que eu não vou falar, não. Porque, olha só, me falaram na mocidade espírita que, olha só, o umbral é em torno da Terra, então, para eu ir para um local melhor, eu tenho que passar para o umbral. Gente, vocês assistiram o filme do André Luiz, Nosso Lar? Vocês viram umbral? Já leram Nosso Lar? Vocês não têm medinho de umbral, não? Eu tinha. Aí foi a primeira coisa que eu perguntei, porque quando os espíritos se apresentam na nossa reunião de obsessão, às vezes vem no finalzinho algum orientador, trazia alguma orientação, e eu já tenho um monte de perguntinhas assim. Lógico que eu não vou perguntar o número da loto, não vou perguntar nada pessoal, mas eles gostam que a gente faça perguntas que sejam úteis.
Isso está lá no livro dos médiuns, perguntas que se podem fazer aos espíritos. E aí eu perguntei, olha, Maria Clara, minha irmã, afinal de contas andaram me dizendo por aí que eu tenho que passar pelo umbral. Não gostei do umbral. Gente, vocês gostaram do umbral vendo o filme? Que lugar mais mal decorado, escuro, sem uma florzinha sequer. Eu lá quero saber desse canto, gente. Lá quero passar por esse lugar. Aí eu perguntei, como é que a gente faz? Tem alguma senha? O que a gente faz para pular essa etapa? O que a gente faz? Tem algum outro caminho que desvie do umbral? E ela falou que tem. E eu só vou contar se vocês disserem que querem mesmo que eu conte. Sim ou não? Sim. Gente, vocês estão muito fraquinhos, gente. Sim ou não? Sim. Tá bom. Foi um sim bom, não foi, Gilberto? Então eu vou contar. E olha que eu já contei aqui, hein? Você não ouviu, né? Então eu vou contar de novo. Eu estou me sentindo uma fofoqueira do plano espiritual. Gente, olha só o que ela falou. Ela disse o seguinte, que quando nós desencarnamos, nós encontramos no lado de fora o que a gente leva do lado de dentro. Né? Então, a escuridão é a ausência de luz. O que é a ausência da luz? É a ausência do perdão. Né? Oi? A ausência do amor. A ausência da vontade de se melhorar. Então, nós que aqui estamos, temos dificuldades, certamente que temos, mas nós não estamos na busca, não estamos aqui, nós podíamos estar em casa de pernas para o ar assistindo a novela das 8, não poderíamos, não é? Mas nós estamos aqui. Não é que a novela das 8 seja errada, mas o que eu estou querendo colocar é que nós já temos aquele movimento, né? Aquele desejo de buscar algo melhor. Nós estamos na busca da luz, e essa busca da luz nos ilumina por dentro. Nós vamos desencarnar com dificuldades, com defeitos? É lógico que nós não vamos ser perfeitos da noite para o dia, nós não vamos ser anjos de luz. Mas nós já estamos a caminho. Temos as nossas dificuldades, mas também já melhoramos muito. Então, o que Maria Clara nos diz é que nós vamos e nós precisamos aproveitar a oportunidade. Vamos fazer o bem, vamos aproveitar toda oportunidade. Aí vamos dizer, mas é tão difícil fazer o bem. Olha, nós podemos orar por aquela pessoa que sabemos em necessidade. A oração tem um poder incrível, meus irmãos. Nós podemos alterar a nossa vida e a vida de muitos se nós orarmos. Vamos agora dinamizar um olhar diferenciado. Passemos pela vida tentando observar em que nós podemos ser úteis aos nossos semelhantes. Vamos nos envolver mais nos trabalhos da casa, pelo menos uma vez na semana, organizar a nossa tábua semanal, inserindo alguma atividade de utilidade aqui na casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, sem pedir nada em troca. Então vamos organizar, estamos no início do ano e é sempre muito bom nós refletirmos naquilo que podemos mudar, naquilo que nós podemos melhorar e podemos colocar isso. Essa atividade de nos observarmos vai fazer com que as pessoas sem o corpo físico, que se acotovelam conosco em nosso lar, nas ruas, em qualquer lugar, no trabalho, elas comecem um processo de renovação também. Então, meus irmãos, existem estudos como os de Kardec, que há a obsessão simples sobre a qual nós relatamos, mas há também a fascinação, quando o médium ele não percebe que está sendo enganado pelo espírito. Na obsessão simples, ele está sentindo que está sofrendo alguma perseguição, que há algo errado, que de vez em quando ele sente uma taquicardia, ou uma irritação, ou uma angústia, uma tristeza, as coisas dão errado, parece que ele está sofrendo uma injunção. Mas ele percebe e tem lucidez que está sob ataque. Da outra, a fascinação já não. Ele não se dá conta. E quando ele é um médium que trabalha mediunicamente, ele é enganado pela entidade,
que se apresenta para ele como se fosse uma entidade luminosa e não o é. E ele está envolvido hipnoticamente pela entidade maliciosa. Existe também a subjugação, que é quando a entidade já está no domínio do corpo daquele espírito. E até a possessão, que inicialmente Kardec acreditava não existir, mas depois ele volta atrás e diz que pelas observações que ele fez, pode haver verdadeiros condomínios, né, dentro de um próprio corpo, lógico que não substituindo aquele que é o dono do corpo, mas uma injunção muito forte. E sobre isso, André Luiz tem vários relatos através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Recentemente, uma médica maravilhosa, criadora da Associação Médico Espírita, a doutora Marlene Nobre, ela lançou um livro que fala dessas múltiplas faces da obsessão. E ela narra que ela fez nas obras de André Luiz um estudo que demonstra que existem processos obsessivos anímicos e processos obsessivos mediúnicos espirituais. O que seria isso? Anímico é tudo que vem a ser da própria pessoa. São injunções de pessoas encarnadas. Ela relembra um relato de André Luiz, através da pena do Chico Xavier, no qual ele retrata uma família que o marido está sob uma injunção telepática de uma mulher. Então, ele está ali no trato com a família, mas angustiado com o desejo de sair. E André Luiz, espírito, que está com um orientador espiritual ali naquele lar para ajudar, ele percebe criações mentais como o rosto da mulher, que mesmo estando longe, consegue, pela força do pensamento e pela emoção, atrair o pensamento e a atenção daquele homem que está ali. O homem vai rápido encontrar-se com a mulher, deixa a família, e a esposa angustiada recebe também aqueles dardos exteriores, porque a face da senhora se apresenta para ela. A mulher não vê aquela face, mas sente o mal-estar. É uma perseguição que a doutora Marlene Nobre chama de perseguição telepática. É uma obsessão, mas realizada por alguém que está encarnado sobre outra pessoa que está encarnada também. Consegui me fazer entender? É uma perseguição também, mas só que é uma perseguição por pensamento entre encarnados. A doutora Marlene Nobre também fala de uma perseguição que nós realizamos contra nós mesmos. É muito interessante isso, quando ela estuda as personalidades cristalizadas. Olha só que interessante. Porque nós que aqui estamos, já tivemos experiências várias no passado, encarnados na Terra. Já tivemos mais de 1000 encarnações neste planeta. E o que acontece quando a gente desenraiza do corpo? A gente solta o corpo, mas nós ficamos com aquele modelo comportamental, que os estudiosos chamam de personalidade dentro da gente. Seriam subpersonalidades que nós trazemos, que nós montamos com os nossos modelos do passado. Estou me fazendo entender? Então, posso continuar? Então, por exemplo, eu estou aqui, mas já fui um soldado romano, né? E aí, essa personalidade de soldado é uma personalidade que não se integrou no meu aspecto evolutivo. Ela é alguém, ou um modelo comportamental que precisa ser reorganizado, precisa ser evangelizado. E como precisa, ela está muito viva ainda em mim.
Estou falando como hipótese, mas eu tenho lembranças de já ter sido soldado. Mas, no caso, eu estou fazendo essa hipótese, só falando. Então, digamos, eu estou aqui com vocês, conversando, muito envolvida pelos benfeitores espirituais que me acompanharam, os daqui dessa casa, estou pacificada. Mas, daqui a pouco, eu saio, vou atravessar a rua, vem alguém e me derruba. Em tese, né? Ora, bolas, eu me sinto com medo, enraivecida, e essa emoção funciona como um anzol que traz para fora nada mais, nada menos do que o meu soldado. Né? O soldado, aquele modelo comportamental, aquele personagem, né? E aí esse soldado me dá aquela vontade de chegar para a pessoa que me empurrou e agredi-la. Não dá, gente? Isso só acontece comigo ou ainda tem alguém que foi soldado também por aqui? Não é? Oi? Ih, soldado francês, então era terrível, né? Aí você quer desembainhar a espada, não é? Só que na hora não tem espada, né? Vai aquela pedra que está ali perto de mim, aquele paralelepípedo, eu pego, e aí eu posso deixar o soldado tomar conta da minha personalidade. Então a minha subpersonalidade, soldado, aquele modelo comportamental vem à tona, eu posso deixá-lo agir como se ele fosse um obsessor, não é? Ele vem à tona, essa subpersonalidade é uma subpersonalidade que naquele momento funciona como um obsessor sobre mim. Eu posso dar total vazão àquilo e deixar o comando para o soldado. Gente, o soldado vai fazer um estrago, não vai? Depois de fazer o estrago, aí ele vai embora, ou seja, ele mergulha para dentro de mim e aí euzinha é que vou ter que arcar com as consequências do que o soldado fez. Eu posso, então, dar vazão para o soldado, mas eu posso fazer diferente. E é para isso que nós estamos aqui. Para evangelizar essas subpersonalidades que nós trazemos dentro de nós. Então eu vou dizer assim, puxa, eu estou com vontade de pegar esse paralelepípedo e bater na cabeça desse cidadão. Ah, mas olha, ô soldado, vem cá, agora não está mais na moda isso, agora a gente vai agir diferente, eu vou pegar a sua energia para levantar, para dar limite a essa pessoa, ser assertiva, mas eu não vou mais agredir ninguém. Eu vou dar limite sem agredir. Então, quando eu faço isso, eu faço um treinamento fantástico, porque eu estou dando força à minha personalidade atual, estou evangelizando esse modelo que eu trago dentro de mim, disfuncional, mas que tem muita energia. Então, eu estou aproveitando a energia desse modelo, mas estou educando-me. Porque quando eu educo essa subpersonalidade, eu estou me educando e realizando o meu processo ascensional. Eu consegui me fazer entender, gente? Porque é complexo isso. Isso é complexo. Quando nós conseguimos realmente perceber que dentro de nós trazemos centenas de subpersonalidades que vão vindo à tona de acordo com as injunções da vida, e quando nós conseguimos perceber que nós somos diferentes delas e que nós já temos condições de evangelizá-las, nós ganhamos existência. Porque nós não vamos mais fazer o que nós já temos condições de perceber que não é mais produtivo. Porque para um soldado romano, pode até aquela atitude de pegar uma pedra em cima do outro, podia até ser funcional para aquela época lá. De repente era até útil, mas para a época atual é disfuncional. Então, na realidade, nós precisamos nos observar melhor. E a grande missão da nossa vida é essa.
Carl Gustav Jung, o grande médico psiquiatra que teve tanto contato com a doutrina dos espíritos, porque a sua mãe era médium e vivia resguardada dentro de casa, porque era médium de efeitos físicos e assim, fantástica. Ele narra, mas isso nas suas memórias finais, depois dele ter granjeado toda a confiabilidade da comunidade científica, no seu último livro, que foi um livro autobiográfico, ele narra essa questão. E ele fala que participou de reuniões espíritas, ele narra que ele estudou o espiritismo e fala que sua mãe era médium e que ela vivia trancada dentro do quarto, ela não saía, porque uma certa feita, inclusive, ele sentou-se com ela à mesa, ela saiu, sentou-se à mesa, era uma mesa de madeira bem talhada e forte, e ela, ao sentar-se à mesa, a mesa partiu em dois. Imagina a angústia dessa senhora sem entender esse fenômeno, com medo dela própria, sabendo e percebendo que aonde ela ia, parecia que uma maldição a acompanhava. Então, com todos esses conhecimentos que temos atualmente na doutrina dos espíritos, nós temos que agradecer muito, porque depois de toda a história da humanidade, se levanta um homem como Allan Kardec, um cientista, um pedagogo fantástico, ele se levanta para fazer uma pesquisa que nos traz o entendimento de um fenômeno que acompanhou a história da humanidade e que levou tantos, olha gente, milhões à fogueira. Morreram porque apresentavam mediunidade, como bruxos e bruxas. A humanidade não compreendia esse fenômeno e foi Allan Kardec que conseguiu nos trazer, com a sua racionalidade, com a sua metodologia científica, o entendimento dessa questão. Então, hoje, estamos aqui refletindo sobre um assunto da maior relevância para nós, como espíritos imortais, compreendermos que toda essa comunidade espiritual que nos cerca, ela acaba nos influenciando para o bem ou para o mal. E continua Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nos falando que existem espíritos que são obsessores, mas que na realidade são apenas companheiros de bar, por exemplo. São pessoas que nós atraímos com o nosso comportamento. E vem lá André Luiz, através da pena do Chico, nos trazer no dia a dia a figura de um homem, numa das obras, que estava ali bem vestido, pouco mais de 40 anos, em casa pela manhã, mas que ali naquele lar havia duas pessoas sem o corpo físico, que ele havia atraído porque ele adorava beber. Então ele estava lendo o jornal, aí um deles chega perto dele e começa, bebida, 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 começa a ficar falando. Ele não se dá conta daquela presença, porque ele não vê, mas ele começa a lembrar de um copo de bebida. E aqui os gorgomilhos dele começam a ficar ativados e brota nele um desejo muito grande de ir para a bebida. E aí ele se levanta e vai pegar um copo, enche da bebida, e naquele momento em que ele está cheirando aquele vapor, aquela pessoa, que é uma entidade, mas é uma pessoa, começa a abraçá-lo. E ele começa a se permitir esse enlace, e a pessoa começa a abraçá-lo de tal forma que se encaixa nele. E André Luiz diz que a partir daquele momento não se sabe quem é que está comandando quem. Porque o espírito, como se unido ao homem, pegasse o copo, e o homem também. E o espírito faz a vez de levar o copo à boca, e o homem também. E quando o homem sente aquele prazer do álcool, o espírito também sente.
Chega um momento que o espírito sai daquele corpo, afasta-se, e o outro diz, agora é minha vez, eu quero também. E quando o Senhor está sentando, já achando que já tinha bebido o suficiente, vem o outro e faz o mesmo processo hipnótico. E aí o homem se levanta, já totalmente envolvido pela outra entidade, e vai beber novamente. E quem lida com companheiros que têm essa dificuldade, percebe que às vezes a pessoa até já quer parar, mas não consegue. Porque é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, e vai entidades, né, se aproveitando dele. É um tipo de processo obsessivo. Mas não se trata de uma perseguição espiritual. São espíritos simpáticos, com o mesmo tipo de gosto e de prazeres, que ali estão aliciados. Então, meus irmãos, nós vamos conhecendo cada vez mais esses processos que podem se apresentar com múltiplos aspectos. E reconhecendo que muitas vezes no nosso dia a dia nós temos presenças que acabam nos induzindo, às vezes a falar o que nós não gostaríamos, a sentir um mal-estar ou uma raiva de alguém e ter uma atitude que depois nós nos arrependemos, nós podemos buscar um amparo espiritual. E aí vocês vão me falar, mas Yasmin, tudo bem. Você já começou a narrativa da palestra de hoje falando sobre os exemplos no Evangelho, de Jesus curando múltiplos processos obsessivos, de diferentes expressões. Falou-nos do Livro dos Médiuns, da pesquisa de Allan Kardec, falou-nos a questão da Marlene Nobre, que estuda os processos obsessivos de origem anímica, que é do próprio corpo, e nós definimos 2 dos apontamentos dela, que foram a obsessão telepática e a auto-obsessão pelas personalidades cristalizadas. Estão me acompanhando no caminho? E agora nós falamos das obsessões propriamente ditas, que são espíritos mesmo que se aproveitam da pessoa. Chegamos a esse ponto. Tudo bem? Me acompanharam? Consegui? Fiz um resumozinho agora no final. Aí vocês vão dizer, mas e aí agora? O que a gente faz? Né? Porque aí essa é a questão final. Para a gente falar só sobre o fenômeno, para compreendê-lo, já é bastante coisa, mas ainda é pouco. O que a gente faz, não é, para sair do jugo dessas entidades? Um companheiro aí já veio nos trazer a base. Kardec, em todas as obras, ele diz que a oração é o maior antídoto contra o processo de perseguição espiritual. Então, quando a gente ora de manhã, antes de botar os pés para fora da cama, quando a gente se entrega a Deus, dizendo, eu evoco neste momento a tua presença, Senhor, a presença dos benfeitores espirituais que orientam a minha família e a minha vida, porque todas as famílias têm grupos de entidades nobres que as orientam, além dos nossos espíritos orientadores. Quando nós fazemos isso, nós ativamos em nosso cérebro físico e na matriz perispiritual elementos de ligação com as entidades nobres. E aí, mais facilmente, eles conseguem nos amparar. Não é que eles não queiram nos amparar, mas sem a oração, nós não estabelecemos aquela sintonia. É como se a gente tivesse a televisão, tivesse o controle remoto, mas você não liga o controle. Então, na oração, a gente está ligando o controle e fazendo a sintonia. E, a partir daí, nós começarmos a observar no nosso dia a dia momentos nos quais temos uma irritação que a gente percebe que não tem sentido, uma tristeza, né? Enfim, vamos orar. Vamos buscar boas leituras, pelo menos uns 10 minutos por dia.
Quando a gente percebe que está recrudescendo perseguições, vamos vir mais a miúde à casa espírita, né? Receber o passe, vamos buscar a água fluidificada, vamos fazer o bem. Porque a grande frase que Kardec coloca no frontispício da doutrina dos espíritos, fora da caridade não há salvação, ela é uma realidade. Maria Clara diz que no momento que você está ajudando alguém, porque amar é cuidar, é ajudar, há uma explosão de energia em você. Essa é a grande questão. Na matemática da vida, a gente só tem o que a gente dá. Então, se eu dou amor, brota amor dentro de mim no automático. Se eu aproveito a oportunidade para ser paciente com alguém que está me ferindo, se eu dou limites, mas não desejo revanche, e compreendo que a pessoa está realizando aquilo, porque é o que ela traz dentro dela, não é nada contra mim, é a forma que ela tem de viver no mundo. Com essas compreensões, nós já começamos a alterar o nosso comportamento. E aí o outro passa a não ter mais poder sobre o nosso dia a dia. Nós podemos dar limites, mas continuaremos ajudando, e nós não vamos falar ou agir necessitando de aplauso, necessitando que a pessoa nos compreenda. É agir no bem, sem dar poder a ninguém de definir o nosso estado de espírito. O outro não nos tratou bem, nós continuamos no mesmo patamar, vamos tratar bem, mas como pode? Eu estou ajudando a pessoa, ou eu sou tão legal com aquela pessoa, a pessoa age assim comigo, a gente passa a dar limites para não dar aso que a pessoa continue agindo no mal. Mas não vamos deixar que ela nos deixe mal. Vamos começar a tratar das nossas emoções. Se nós começarmos a ficar deprimidos, vamos orar e vamos tecer pensamentos de compreensão de que o outro tem os seus limites. É um problema do outro. Mas eu não vou me permitir entristecer com isso. E vou organizar a minha vida de maneira que eu tenha prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos. A cada dia eu tenha mais alegria de viver. Isso é prosperidade. Que eu tenha a cada dia mais confiança em Deus, através das leituras, através das reflexões. Nós vamos perdendo o medo de viver, vamos perdendo o medo da morte. Nós vamos vivendo na certeza de que Deus cuida de nós e que nada de mal pode nos acontecer. E que o dia que chegarmos na pátria espiritual, gente, olha só, abriu os olhos e começou a enxergar as coisas muito bem. Faz a prece e entrega a Deus. Depois de determinada idade, a gente acorda, não está sentindo dor nenhuma. E está enxergando direitinho. Gente, aconteceu. Aconteceu. Né? E aí a gente vai percebendo que a vida continua com possibilidades, com alegria, com força. Estaremos com um corpo mais revigorado, né? Sem doenças. Gente, e do outro lado não existe medo da morte. Né? Um companheiro nosso, que foi presidente de uma casa espírita, em Duque de Caxias, mais de 30 anos, ele tinha uma vidência maravilhosa. Ele desencarnou há uns 4 anos. Aí ele disse, uma certa feita para mim, que ele tinha um companheiro que fundou a casa com ele, que participava das reuniões mediúnicas com ele, mas era um companheiro que estava sempre meio mal-humorado, meio triste, aquela pessoa meio turrona, sabe?
E aí o companheiro desencarnou, anos depois ele começou a ver o companheiro na reunião mediúnica e ficou muito feliz. E o companheiro se apresentou, disse que já estava integrando as atividades daquela reunião também, aquela alegria. E aí ele começou a ver em várias reuniões seguidas o companheiro sorrindo, né? Aí ele disse, puxa, fulano, numa das reuniões, mentalmente ele agradeceu a Deus, mas falou assim mentalmente com o amigo desencarnado, puxa, fulano, como você está diferente, né? Você era sisudo, mal-humorado, agora você só me apresenta senha, rindo, né? Alegre. Aí olha o que o companheiro respondeu, também pudera, né? Aqui eu não tenho IPTU, eu não tenho taxa de lixo, eu não tenho conta de luz, eu não tenho... Ele, agora entendi, agora você está rindo sem parar, não tem dívida. Está vendo, gente? Tudo melhora. Ah, meus irmãos queridos. Eu acho que eu tenho um tempinho para pedir uma musiquinha para a gente finalizar? Gente, olha só, olha que perigo, olha que perigo. Vocês aguentam mais 10 minutos, gente? Aguentam? Vocês vão sobreviver, até porque a morte não existe, não é verdade? Então vamos lá. Som na Caixa, Maestrina. Uma música bem lentinha, porque eu deixei todo mundo caindo na gargalhada, rindo, até eu. Então agora vamos ficar calminho, que a gente vai fazer uma visualização. Vocês topam? Vamos pedir a Jesus que ele faça as curas. Ele não curou o endemoniado gadareno, não curou aqueles que o buscavam, desejando a libertação. Vamos desejar que Jesus nos envolva, que Jesus nos liberte, que o Senhor nos traga as luzes e as energias que nós necessitamos para que nós possamos ter um 2018 de muita prosperidade, de muito amor, de muita alegria, e que as entidades que possam estar nos perseguindo sejam amparadas. Nós não desejamos que elas sejam arrancadas de nós. Os benfeitores espirituais não fazem isso. Eles as amparam, as encaminham para esta casa abençoada. Então vamos agora colocar a atenção na nossa respiração, sem a pretensão de alterá-la. Apenas sentindo o ar mais frio que entra e o ar mais morno e úmido que sai. Sinta que o seu corpo relaxa. Solte os ombros, o abdômen, solte as pernas, solte, relaxe, e você pode até sentir que está andando num lugar seguro, o lugar seguro da sua alma. Sinta o aroma desse lugar, sinta o amparo de Jesus. E agora você pode sentir a presença do Mestre. Observe o seu olhar de amor para você.
E neste momento tão significativo, peça a Ele a libertação de toda e qualquer perseguição espiritual, quaisquer laços magnéticos que possam existir entre você e alguma entidade perseguidora, que esses laços sejam desfeitos, para que você tenha forças para caminhar saudavelmente, protegidamente, neste 2018. Visualize Jesus dando um passe em você. Imagine as mãos de luz do Senhor sobre a sua cabeça e essas energias divinas do Mestre Jesus envolvendo você por inteiro. Sinta-se amparado pelo Cristo, libertado, liberta de toda e qualquer influência espiritual. Peça ao Senhor que a partir de agora você consiga identificar quando um modelo de comportamento antigo vem à tona. Que você tenha liberdade e forças para optar sempre pelos caminhos do amor. Está na hora de você retornar. Agradeça a Jesus. Sinta que as suas energias de amor estão no seu corpo. Inspire fundo e ao expirar, retorne. Abra os olhos. Obrigada. Como vocês estão? Bem? Que bom. Meus irmãos queridos, eu agradeço aos benfeitores, agradeço ao Gilberto, agradeço a todos vocês pelo carinho que sempre me receberam aqui nesse pouso de amor. Que Jesus continue a iluminar todos os corações. Minha eterna gratidão.